Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Matemática Básica. Eu sou o professor Rogers, o professor especialista na disciplina, e nessa videoaula nós vamos estudar a nossa segunda unidade, regra de três composta, que é a última videoaula dentro do nosso módulo 3, algoritmo de resolução de regra de três. O nosso objetivo aqui é concluir os estudos acerca do algoritmo da regra de três. Conforme nós vimos na videoaula anterior, é uma regrinha, é uma receita que apresenta os passos e as etapas necessárias para que se compreenda a relação entre as grandezas, se monte corretamente a proporção e resolva matematicamente para encontrar o valor da incógnita. Então, conforme o próprio nome diz, a regra de três composta, ela se difere tanto conceitualmente quanto operacionalmente da regra de três simples. Tales nos apresenta que a regra de três composta é um processo prático para resolver situações-problema envolvendo três ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. E aqui, novamente, chamamos atenção para a questão de situações-problema, porque envolve o conceito de grandeza, que é aquele número que representa uma quantidade ou contagem acompanhada de uma certa unidade de medida. Por isso que nós estudamos grandezas, por exemplo, na física, apresentando um valor numérico associado a uma unidade que meça ou que auxilie na contagem deste mesmo valor numérico. E isso são características de grandezas de variáveis que estão sempre presentes no nosso contexto do cotidiano. Por isso, nós chamamos de situações-problema. Então, a primeira diferença teórica da regra de três composta em relação à regra de três simples é justamente verificar que há três ou mais grandezas no contexto do problema. Então, enquanto que na regra de três simples nós tínhamos a relação entre apenas duas grandezas para encontrar um certo valor desconhecido, no caso da regra de três composta, nós estamos verificando a associação que existe entre três ou mais grandezas. A ideia de se encontrar um valor desconhecido em uma grandeza permanece a mesma que dentro da regra de três composta. Porém, nós vamos ter outras duas ou mais grandezas que vão estabelecer entre si também uma certa relação de proporcionalidade direta ou proporcionalidade inversa. E é justamente essa a grande e maior dificuldade ao se trabalhar no algoritmo da regra de três composta, verificar a relação direta ou inversa entre essas grandezas. Teles também nos apresenta o que nós chamamos de algoritmo para resolver o problema de regra de três composta. Obviamente, é sempre esperado que nós esquematizemos o problema. Conforme nós fizemos na videoaula anterior, o primeiro passo é justamente verificar quais são as grandezas que estão no problema, que variáveis que apresentam no contexto do enunciado do problema. E, além disso, verificar se há uma relação de proporcionalidade entre elas. Sobre isso, Teles nos apresenta que a etapa 2 é justamente comparar a grandeza que tem incógnita com cada uma das outras. Conforme foi dito, na regra de três composta, nós vamos ter pelo menos três variáveis envolvidas no contexto. E uma dessas variáveis vai apresentar aquele valor desconhecido que nós queremos resolver ou encontrar dentro do problema. Porém, existirão outras duas variáveis que não vão aparecer com a incógnita que nós estamos buscando. Então, Teles nos apresenta nesse passo 2 que cada uma dessas outras duas ou mais variáveis devem ser comparada com aquela grandeza que apresenta a incógnita. E, novamente, traça-se uma flecha ao lado dos valores da grandeza, que tem incógnita, e também flechas no mesmo sentido que a primeira
nas outras grandezas, se elas forem do tipo diretamente proporcionais. Ou ainda flechas no sentido contrário, se elas forem inversamente proporcionais. Então, a grande diferença na hora de resolver um problema de regra de três composta em relação à regra de três simples é que na regra de três simples, por se ter apenas duas variáveis, fica mais fácil verificar a relação direta ou inversa entre elas. Porém, como a regra de três composta apresenta três ou mais variáveis, e somente uma dessas variáveis apresentará incógnita, nós vamos comparar individualmente as outras variáveis com essa variável que tem incógnita. E aí sim, estabelecer as flechas para indicar relação direta ou inversamente proporcional. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Em uma fábrica, 8 pessoas, trabalhando 4 dias cada uma, conseguiram produzir 32 bonecas. Trabalhando 6 pessoas durante 10 dias cada uma, quantas bonecas conseguirão produzir? Então, neste problema, nós estamos trabalhando com três variáveis, com três grandezas, que são elas o número de pessoas, o número de dias trabalhados e a quantidade de bonecas que foram produzidas. Este é um problema relativamente fácil de se solucionar. Afinal, é esperado que mais pessoas trabalhando mais dias irão produzir mais bonecas. Portanto, as três variáveis estão numa relação direta e, com certeza, deverão também estar de forma proporcional entre elas, pelos valores que o problema nos fornece. Então, opcionalmente, antes da gente trabalhar com regra de três, nós podemos usar um pouco a lógica na compreensão dos dados do problema para resolvê-los. Podemos pensar o seguinte, que a produtividade individual diária seria a quantidade de dias das informações que nós temos, vezes a quantidade de pessoas. Então, nós temos uma produtividade dias por pessoa no valor de 32. Afinal, nós temos 4 dias que 8 pessoas trabalham. Porém, foi feito, nesse período, 32 bonecas. Portanto, se nós estabelecêssemos uma relação de produtividade individual diária de pessoas, dias e bonecas, é esperado que nesse período uma boneca por pessoa seja produzida por dia. E isso é uma informação que o próprio enunciado nos trouxe. E agora nós vamos para a pergunta que complementa o nosso problema. Se eu estou interessado em verificar quantas bonecas 6 pessoas trabalhando durante 10 dias irão produzir, já que uma boneca é produzida por pessoa por dia, logo é esperado que 6 pessoas em 10 dias produzirão 60 bonecas. Então, repare que nós estamos apenas trabalhando as informações que o próprio problema nos fornece. Então, usamos uma relação lógica direta que há entre as variáveis bonecas, dias e pessoas, sem necessariamente escrevermos matematicamente o problema pela regra da proporção e tampouco pela regra de três, que nesse caso deveria ser uma regra de três composta, afinal nós temos três ou mais variáveis. Mas agora vamos ver como seria resolvido esse problema a partir do algoritmo fornecido para a regra de três composta. Conforme nós já concluímos na compreensão do problema, pessoas, dias e bonecas estão numa relação diretamente proporcional. E conforme nós também verificamos como uma das etapas do algoritmo proposto por Teles para a resolução da regra de três composta, apenas uma dessas variáveis, apenas uma dessas grandezas apresenta a incógnita. Neste caso, é a grandeza bonecas. Então, independentemente de nós já termos concluído, nós deveríamos olhar, de acordo com os passos, a relação que há entre cada uma das outras variáveis com a variável que apresenta a incógnita. Portanto, verificar a relação de pessoas com bonecas e, posteriormente, de dias com bonecas. E chegaríamos à mesma conclusão de que as três variáveis estão entre si de maneira diretamente proporcional. Vamos usar a seguinte estratégia. Primeiramente,
mantendo o número de pessoas fixo. E com esta informação, colocar no quadro que representa o número de dias fixo. Então, supondo o número de dias fixo das informações do problema, nós temos que 8 pessoas trabalhando 4 dias produzem 32 bonecas. Se eu colocar o número de pessoas também como 8, porém, com a informação que eu quero de 10 dias, que está na pergunta do meu problema, nós vamos produzir Y bonecas. E utilizando a regra fundamental da proporção, cujo produto dos meios é igual ao produto dos extremos, nós encontramos que o valor de bonecas Y é numericamente igual a 10 vezes 32, que seria o produto dos meios, dividido pelo produto dos extremos, que seria 4 vezes y, porém nós isolamos o y. Então, y é igual a 10 vezes 32, dividido por 4. E de posse dessa informação para o número de bonecas, considerando o número de pessoas fixo, nós vamos utilizar esta mesma informação numérica para o número de dias fixo, que seria a segunda parte do nosso quadro nesse slide. Então, reparem que eu estou mantendo o número de dias fixo, ou seja, 4 dias na primeira e na segunda linha, porém estou variando o número de pessoas, que é uma informação que eu quero de acordo com a pergunta do meu problema. Então, do nosso enunciado, 8 pessoas trabalhando 4 dias produzem, então, 10 vezes 32 dividido por 4, que é a informação que nós trouxemos do número de pessoas fixo. Assim como 4 dias, 6 pessoas produzirão X boneca. E essa X boneca é a informação que nós estamos interessados em verificar pelo problema. Só recapitulando, nós estamos adotando agora, em número de dias fixo, a informação em laranja, que seria a quantidade de bonecas, que nós trouxemos do cálculo anterior, considerando o número de pessoas fixo. Então, para 8 pessoas trabalhando 4 dias, agora nós temos a quantidade de bonecas de 10 vezes 32 dividido por 4. Assim como 6 pessoas trabalhando 4 dias irão produzir X bonecas. E é justamente essa informação de X bonecas que nós estamos interessados em encontrar como sendo a resposta final para o nosso problema. Então, desta última proporção, nós temos que 8 está para 6, assim como 10 vezes 32 dividido por 4 está para x. E resolvendo a nossa proporção a partir dos elementos matemáticos que nós já conhecemos, nós podemos afirmar que 32 está para x, ou seja, a informação de bonecas, assim como 8 está para 6 vezes 4 está para 10. Só que isso é familiar para a gente. Afinal, cada uma dessas informações corresponde aos valores, às grandezas que compõem o nosso problema. Ou seja, aquela relação 32 está para x, assim como 8 está para 6 vezes 4 está para 10, são justamente as informações que nós temos de número de pessoas, número de dias e número de bonecas. Portanto, resolvendo essa proporção, nós encontramos o mesmo valor de x igual a 60 bonecas. Portanto, 6 pessoas trabalhando durante 10 dias produzirão 60 bonecas. Então, reparem que numa relação direta, a variável número de bonecas é numericamente igual ao produto do número de pessoas vezes o número de dias, ou seja, considerando os valores que compõem cada uma dessas razões. Mas porque nesse caso nós estamos numa proporção direta. E é justamente isso que Telly chama atenção para a proporcionalidade composta do tipo direta. Quando a variação de duas ou mais grandezas é diretamente proporcional à variação da grandeza que contém a incógnita, então o produto das primeiras grandezas é diretamente proporcional à variação da grandeza que contém a incógnita. E foi justamente isso que nós concluímos a partir do exemplo das bonecas produzidas por um grupo de pessoas em uma certa quantidade de dias.
Obviamente que o problema anterior ele foi estruturado de uma forma didática para que você compreenda matematicamente por que que isso é possível. Porém, ao compreendermos que a proporcionalidade composta direta ela é possível para duas ou mais grandezas, nós podemos resolver problemas em regra de três composta do tipo direta com mais facilidade. Vamos a mais um exemplo. Exemplo 2. O transporte de 80 toneladas de certa mercadoria por uma distância de 45 quilômetros custou R$ 176.250. Qual o custo do transporte de 16 toneladas de mercadoria por uma distância de 30 quilômetros? Novamente, é esperado que você conclua que essas três variáveis, peso, distância e custo, estejam novamente numa relação direta. Afinal, quanto maior o peso da mercadoria por um trajeto maior, é esperado que isso custe em reais um valor igualmente ou proporcionalmente maior. Então, todas as variáveis estando numa relação de proporcionalidade composta do tipo direta, nós verificamos que peso, distância e custo podem ser alocados tal qual está na nossa proporção. 176.250 está para x, ou seja, a variável custo, é igual a 80 está para 16, ou seja, a variável peso, que está em toneladas, vezes 45 está para 30, que é a variável distância, que está em quilômetros. E isso somente foi possível porque nós já concluímos isso a partir da proporcionalidade composta do tipo direto. Resolvendo matematicamente esse problema, nós encontramos o valor de x igual a R$ 23.500. Portanto, o custo de transporte de uma mercadoria que pesa 16 toneladas por uma distância de 30 quilômetros, de acordo com os dados do problema, custaria R$ 23.500. E de forma semelhante, nós também temos a proporcionalidade composta do tipo inversa ou do tipo indireta. Mantendo a ordem das grandezas que são diretamente proporcionais à incógnita e invertendo a ordem das grandezas que são inversamente proporcionais a ela, dessa forma, todas as grandezas passam a ser diretamente proporcionais à variação da incógnita e aplicamos, portanto, a propriedade característica, que seria justamente a proporcionalidade composta do tipo direto. Então, essa inversão da grandeza é justamente em virtude de que essa grandeza estabelece uma relação inversa em relação à grandeza que contém a incógnita. Isso é algo semelhante ao que nós fizemos na regra de três simples. Nós invertemos a relação que havia na grandeza que contém a incógnita, porque elas apresentam uma relação inversamente proporcional entre si. Porém, no caso da regra de três composta, nós devemos fazer isso com todas as grandezas que apresentam uma relação inversa em relação à grandeza que apresenta a incógnita. Geralmente, problemas que apresentam a variável tempo medido em dias ou medido em horas apresentam uma relação inversamente proporcional, como é esperado. Vamos ver um exemplo para que isso fique mais claro. Em uma indústria, 12 máquinas trabalhando 8 horas por dia produzem 64 camisas por dia. Quantas máquinas trabalhando 12 horas por dia serão necessárias para produzir 80 camisas por dia? Então, tal qual o algoritmo da regra de três simples, que nós precisamos compreender os problemas em função das informações que ele nos entrega, nós temos que identificar corretamente quais são as grandezas, que grandeza apresenta a incógnita e que relação que cada uma das outras grandezas estabelece com a grandeza que tem a incógnita. Então, pelos dados do problema, nós temos as variáveis máquinas, tempo, que está medido em horas, e a quantidade de camisas. Portanto, no nosso quadro, nós temos que 12 máquinas está para x máquinas, assim como
64 camisas está para 80 camisas. Porque máquinas e camisas estabelecem entre si uma relação diretamente proporcional. Afinal, quanto mais máquinas eu tenho para produzir as camisas, mais camisas serão feitas. Por essa razão, que máquinas e camisas apresentam o mesmo sentido para ambas as flechas. Em contrapartida, a grandeza horas estabelece uma relação inversamente proporcional à grandeza máquinas. Afinal, se eu aumentar o número de horas, eu vou precisar diminuir a quantidade de máquinas. Por este motivo, que as flechas de máquinas e horas estão em sentido inverso. E justamente por estar num sentido inverso, nós não podemos escrever a proporção tal qual está no quadro. Nós precisamos inverter a relação numérica que consta na variável que está invertida, no nosso caso, a variável horas. É justamente por esse motivo que a proporção final fica 12 está para x, assim como 12 está para 8, eu inverti o valor dentro da variável horas, vezes 64 está para 80. E aí, resolvendo esta proporção a partir da regra fundamental, nós encontramos que o valor de x é igual a 10 máquinas. Portanto, para produzir 80 camisas por dia, trabalhando 12 horas por dia, serão necessárias 10 máquinas. E esta é a referência utilizada nesses slides. Eu encerro por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Até lá!